Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, ele diz a necessidade de vigilância. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Este dia, com letra maiúscula, é o dia da volta de Cristo, que vai vir buscar a sua igreja. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, estejamos atentos, prestando muita atenção, porque nós não somos da noite e nem filho das trevas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje você está recebendo muita luz através da palavra, da oração, da busca. Hoje nós sairemos daqui iluminados para a glória de Deus. Mas qual é o trabalho do diabo? Se nós éramos das trevas e o Senhor Jesus nos transportou, ou seja, Ele nos trouxe para a sua luz, qual é o trabalho do diabo? Tirar a gente da luz para as trevas. Então o diabo, ele trabalha para nos distanciar da luz, porque naturalmente você se distanciando da luz, você está se aproximando das trevas, naturalmente. E o diabo, ele tem as suas estratégias de trabalho. O diabo, ele sempre vai tentar nos atingir nas nossas fraquezas. O diabo conhece as nossas fraquezas? Será? A Bíblia não diz que o diabo, ele fica ao nosso derredor como um leão rugindo, pronto a nos devorar? O diabo, ele não fica ao nosso derredor prestando muita atenção, esperando uma brecha para entrar ou para agir. E o diabo, ele sabe que ele não pode atacar do lado mais forte. O diabo é de muitos anos, igreja. O diabo, ele sabe exatamente como trabalhar, ele é astuto. O diabo, ele nunca vai aparecer vestido de Satanás, hein? Será? Não, porque se o diabo aparecer vestido de diabo, você vai sair correndo, sim ou não? Quem sai correndo se ele aparecer vestido de diabo, hein? Imagina de noite voltando para casa, hein? Quem é que fica? Quem é que vai dar
Mas o diabo, ele aparece vestido exatamente daquilo que nos agrada, vestido exatamente daquilo que nos chama a atenção, para nos seduzir naturalmente. Cada um de uma maneira, cada um de uma forma. Uns trabalham com orgulho, outros com dinheiro, outros o diabo, ele usa pessoas dentro, às vezes, da sua própria casa, familiares, amigos íntimos, porque o diabo sabe que aquela pessoa te magoa, aquela pessoa te chateia, aquela pessoa te entristece. Então o diabo, ele vai tentar de alguma maneira nos enfraquecer ou nos distanciar das coisas de Deus. Então as investidas de Satanás são constantes. Você acha que o diabo, ele age mais dentro da igreja ou mais fora da igreja? Hein? Quem acha que o diabo age mais dentro da igreja? Dentro da igreja? Da casa de Deus? Vocês têm certeza disso? Quem acha que o diabo age mais lá do lado de fora? Quem acha? Lá no mundo, as pessoas já estão nas trevas. O diabo não tem que agir porque já está nas trevas. Ele só trabalha para que eles não saiam de lá. Mas a investida do diabo é quem está na luz. É claro que as investidas de Satanás, com toda a força, é onde estão os filhos da luz. É dentro. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo que não durmamos como os demais, porque tem muita gente dormindo, que não consegue entender a direção espiritual, o cuidado de Deus na sua vida, para que ela não saia da luz. Porque Deus já tirou a gente das trevas. E enquanto você estiver na casa de Deus, nós temos falado muito sobre isso. Eu sinto Deus falando de uma maneira repetida, através das mensagens, que enquanto você estiver na igreja, enquanto você estiver na casa de Deus, Deus vai cuidar de você. Aí já não importa as suas fragilidades, as suas debilidades, porque Deus, ele te conhece, e Ele vai cuidar de você, para que você não volte para as trevas. Quem consegue entender essa direção espiritual, igreja? Então o apóstolo Paulo, ele diz: ora, os que dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Então nós temos que vigiar, para que não sejamos levados pelo engano de Satanás. Eu dava um exemplo hoje pela manhã de
de um jovem chamado Eutico. Quem já ouviu falar desse jovem na Bíblia? Nunca ouviu falar deste jovem da Bíblia? Enquanto o apóstolo Paulo ensinava em uma sinagoga, o discurso se prolongou até meia-noite. Olha que bênção! E o jovem estava sentado na janela. E o que aconteceu? Caiu. Mas antes ele... Quem conhece essa história? A senhora conhece? Olha, abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 20. Quem gosta de ler a Bíblia? Quem gosta, gente, de meditar na palavra de Deus? Que bênção, hein? Por isso que eu peço para você trazer a Bíblia, porque a palavra ela tem que ter a estrutura na Bíblia, que é a palavra de quem? De Deus. Imagina você ouvir uma mensagem, uma pregação e não ter estrutura bíblica. Da onde está vindo essa palavra? De Deus. É por isso que é bom você ter a Bíblia para poder acompanhar, para você poder ler, para você poder anotar. Capítulo 20, versículo 7, ele diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso, hein, igreja? Até meia-noite, hein? A palavra estava forte, hein? Paulo estava inspirado, hein? Que bênção! Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, e vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado como morto. Olha só que situação, igreja. O jovem Eutico morreu. Imagina você cair do terceiro andar. Mas a pergunta é: o que o jovem Eutico estava fazendo na janela? Hein, gente? Bispo, ele estava sentado na janela ouvindo a palavra. Mas a janela é lugar de ficar sentado? Não. Para que serve a janela? Hein, igreja? Eu queria muito que você prestasse atenção nessa palavra. Essa mensagem vai te abençoar. Eu queria muito que você prestasse atenção, meditasse no que está sendo entregue na sua vida hoje. Através da palavra, Deus está fortalecendo a sua fé, Deus está limpando a sua vida. A Bíblia não diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, sim ou não? Vai cortando dos dois lados, vai limpando, vai fortalecendo. Sabe para quê, igreja? Para que no momento em que você entrar no santuário, em nome de Jesus, você possa ser tocado pela mão de Deus nesse lugar. Quem crê de todo o coração, igreja?
para que serve a janela então? Ah, mas a janela serve para entrar no ar, para observar as coisas do lado de fora, sim ou não? O Eutico estava sentado aonde não era para estar sentado. A janela tira a sua atenção, porque o discurso de Paulo, a exortação, a palavra, imagina você como estava forte, se prolongou até meia-noite, hein? E a janela, ela não serve para olhar para o lado de fora? Sim. Então muitas pessoas estão dentro da igreja, sentado na janela, olhando para onde não tem que olhar. Muitas pessoas estão dentro da igreja, Deus tem ensinado, Deus tem falado, Deus tem direcionado, como a Bíblia fala aqui, Deus tem exortado, mas a pessoa está na janela, olhando para fora, observando o que está acontecendo do lado de fora. Hoje essa janela, o diabo ele investe pesado nos entretenimentos para chamar a sua atenção do lado de fora da janela. Hoje tem uma janela bem grande dentro de cada casa, chamada internet, redes sociais. Ali abre janela para o mundo inteiro, sim ou não? Você vê de tudo, você ouve de tudo. Então o apóstolo Paulo ele diz: não durmamos como os demais, mas o que? Vigiemos. Porque a Bíblia diz que o Eutico ele foi vencido pelo sono. Se você estiver na janela olhando para fora, você vai ser vencido pelo pecado, você vai ser vencida, você vai ser vencido pelas suas próprias vontades. O Eutico foi vencido pelo sono. Se a gente estiver na janela olhando para fora, nós somos vencidos. E você sabe que a nossa luta é espiritual, a nossa batalha ela é espiritual todo dia. E se a gente estiver sentado na janela olhando para fora, nós somos vencidos. E aí é onde o diabo ele ataca, porque ela dorme, ele dorme e faz o quê? Espiritualmente falando, quantos caíram e nunca mais se levantaram? Quem consegue entender essa palavra, igreja? Quantos caíram e não se levantaram mais? O Eutico morreu. E tem muitas pessoas na igreja que infelizmente ou espiritualmente falando, morreram e nunca mais se levantaram, saíram da igreja e nunca mais voltaram, porque não vigiou, porque estava sentado na janela olhando para fora. Você está na igreja, você está na luz, e nós temos que olhar somente para o Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Se você estiver dentro, olhando só para Jesus, o diabo não vai enganar você.
Você não vai ser vencida pelo sono, você não vai ser vencido pelas vontades da carne, você não vai ser vencido pelo pecado, não. O Eutico caiu porque foi vencido pelo sono. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Diga glória a Deus, hein? Que palavra abençoada é essa, hein? Se prolongou até meia-noite. Graças a Deus, o Eutico, ele foi restaurado, ele reviveu. Diga glória a Deus. Mas quantos não conseguem? O diabo, ele trabalha pesado para derrubar, para fazer a gente cair. É para nossa morte espiritual. Quem estiver na janela olhando para fora, saia imediatamente, porque o propósito do diabo é fazer você cair da janela para a morte espiritual. Olhe somente para Cristo, olhe somente para Deus. Amém, igreja? Quem entende essa palavra, igreja? Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortável. Igreja, glorifica bem forte o nome do nosso Deus poderoso. Diga glória a Deus. Deus não permitiu que eu permanecesse morto, ressuscitou. Eu duvido que eu sentou mais na janela, hein? Você acha? Eu olhava para a janela e falava assim: eu vou sentar bem longe da janela, porque é um perigo. Então o apóstolo Paulo, ele chama a atenção aos Tessalonicenses dizendo: não durmamos. No versículo 8: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Essa é a vontade de Deus, que venhamos viver em união com Ele. Ele morreu por nós, para nos dar essa condição espiritual de viver em união com Ele. Presta muita atenção. Então ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, edificando-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Então a igreja de Cristo, o Evangelho, é isso. É a palavra que fortalece, que levanta. Os iluminados, ele ilumina. Os salvos,
Ele quer salvar, Ele tem prazer em fazer o bem. Os filhos da luz é incapaz de fazer o mal, ainda que ele faça o mal, e nós vamos ver isso mais à frente, porque o seu juiz é Deus. Então, como que nós conseguimos permanecer firmes? Como que nós conseguimos permanecer inabaláveis? Diga comigo: revestindo-nos da couraça da fé. A couraça não é a proteção? A couraça da fé. Você sabe o que é uma couraça, sim ou não, gente? É aquela parte da armadura que protege aonde? Que protege o peito, o coração, aonde o diabo ataca com seus dardos inflamáveis toda hora para atingir teu coração, para desanimar você, para enfraquecer a sua fé, para te distanciar da luz. Por isso eu chamo a sua atenção para essa quarta-feira. Por que eu dei durante todo o dia esse cálice? E vou dar agora para vocês também, e vou dar durante toda a semana. Porque quarta-feira nós vamos nos revestir da couraça da fé e com o capacete da salvação. Quando eu chamo você para vir na noite de Pentecostes, é para você se revestir da armadura de Deus. Sabe por quê, igreja? Porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos. É como viver desprotegido em um mundo de trevas. Por isso que todo o esforço que você faz para vir quarta-feira vale a pena. Eu falava hoje pela manhã que a pessoa que ela tem 5% de chance de vir, ou 5% de condição de vir quarta-feira, isso exige dela um esforço maior. Por exemplo, tem pessoas que ela tem 100% de chance, de condição, melhor dizendo, de vir. 100% de condição de vir. Ela pode vir. Graças a Deus. Agora, tem outras pessoas que a porcentagem é pequena, é 5%, porque ela tem que sair de noite, mora longe, passagem, trabalha às vezes o dia todo, às vezes chega cansado à noite. Então 5% é muito pouco, ou seja, exige dela muito esforço. Mas esse esforço faz com que a porção do Espírito Santo seja derramada sobre a sua vida em dobro. Porque Deus, Ele não deixa o seu esforço ser em vão, igreja. Deus, Ele não permite que a sua força de vontade, que o seu esforço, que a tua sede de receber o Espírito Santo seja em vão. Então, quanto maior é o seu esforço,
maior também é a sua bênção. Diga glória a Deus. O que nós não podemos é estar sem a armadura de Deus nas nossas vidas. Quem consegue entender essa direção espiritual? Temos que buscar. Então ele diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, vos ensinam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Diga glória a Deus. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, ou seja, devemos ensinar aos insubmissos, devemos mostrar a verdade. Dentro da igreja ou no nosso meio não tem só os submissos, tem só os obedientes. Mas devemos ensinar, orientar, mostrar, repreender, se for preciso. Mas ele diz: consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimo para com todos. Diga glória a Deus. Sejais pacientes. E com os fracos, em igreja, ampareis. Deus, ele não espera que venhamos julgar os fracos. Deus, ele não espera que venhamos falar mal do desanimado. Dos insubmissos. Quem são os insubmissos? É aquele que a gente fala assim, ó, faz assim e ele faz o contrário. É como às vezes não tivesse ensinamento. É como se às vezes não tivesse orientação. O insubmisso é assim, infelizmente. Eu já dei um exemplo aqui de um senhor que todo dia estava na igreja, firme, com chuva, com sol, com frio, ele estava sentado. Eu lembro como se fosse hoje, na primeira cadeira, com a Bíblia embaixo do braço. E um dia eu fui chamar o filho dele para vir para a igreja, eu fui evangelizar o filho dele. E o filho dele disse assim: ah, pastor, na época era pastor, para ir para a igreja como meu pai, eu prefiro nem ir. Porque ele vai para a igreja de manhã e à tarde ele estava sentado, bebendo, fumando, estirando, no meio da rua. Ele tem um bar e fica lá na roda dos escarnecedores. Então o insubmisso, ele é assim. É como se não tivesse o quê? É como se não tivesse um ensinamento. Infelizmente dá um mau exemplo. Mas eu disse para o rapaz: não é isso que é ensinado na igreja, eu falei para ele. Mas independentemente disso, a salvação é individual. Cuida do seu coração, cuida da sua vida. Falei para ele. Você não pode deixar de ir para a igreja e buscar Jesus por causa do mau testemunho do insubmisso.
Mas o Senhor diz: admoesteis, ensina, orienta, mostra que é diferente. Às vezes a gente não precisa falar para ensinar, às vezes o nosso próprio comportamento mostra, ensina. E com os fracos, ampareis. Hoje você está recebendo muita força. Diga a glória a Deus. Então Deus, Ele espera que com essa força você possa ajudar os fracos, possa ajudar o desanimado. Por isso Ele diz: acateis com apreço, logo lá no versículo 12, os que trabalham entre vós. Versículo 13: e que os tenhais com amor, e o que, igreja? Máxima consideração. Gente, isso é muito forte. Acateis com apreço, graças a Deus. Nós temos uma igreja que buscamos a Deus, oramos. Todo dia você vem para a igreja, graças a Deus. Todo dia tem reunião, tem oração. Todo dia a gente acorda de manhã para orar. Você ora comigo de manhã? A gente ora ao vivo todo dia de manhã. Quem ora comigo de manhã? 3 pessoas só? Jesus, hein? 6 da manhã a gente acorda para orar todo dia. E oramos ao vivo. E todo dia à noite, antes de dormir, a gente ora. Graças a Deus, Senhor. A minha igreja é uma igreja de oração, de ensinamento. Acateis com apreço. Terça-feira, a oração. Quarta-feira, Santa Ceia. Quinta-feira, clamor, unção, para nos aproximar da luz. Diga graças a Deus. Ei, igreja, diga graças a Deus. Se a gente se entregar na palavra e receber o que Deus está entregando, você vai sair daqui hoje muito perto de Deus. Esse é o ensinamento. Então Ele diz: evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. O mundo é o contrário. Se alguém fizer um mal contra ela, ela quer fazer um mal pior. Não. Você não retribui o mal com o mal, você entrega nas mãos de Deus, porque o seu bem vem do Senhor. Diga-se comigo: o meu bem vem do Senhor. É como a justiça. Se você quiser fazer a justiça com as suas mãos, você impede a justiça de Deus na sua vida. Então você entrega nas mãos e Deus vai fazer justiça, e você faz o bem. Olha para mim, igreja, nunca deixe de fazer o bem. Mas bispo, só me fazem o mal. Continue fazendo o bem, porque o seu bem vem do Senhor, Ele que cuida de você. Qual outro preceito? Regozijai-vos sempre. Regozijai, alegrai-vos sempre. Tem gente que só vive reclamando, só vive murmurando. E a verdade é que a gente tem muito mais a agradecer a Deus do que a pedir. Quem é muito grato a Deus por tudo, igreja? Então você tem motivo sim para se alegrar.
Ah, bispo, mas eu estou passando por lutas, sim, mas você vai vencer em nome de Jesus. Se alegra pelas vitórias e não fique triste pelo que você está passando. Regozijai-vos sempre. Diga comigo: orai sem cessar. Diga glória a Deus. Orai. Eu estou chamando você para vir terça-feira orar. Eu estou chamando você para vir na Santa Ceia para orar. Orai sem cessar. Quanto mais você ora, mais forte você fica, igreja. Diga comigo: orai sem cessar. Isso é muito forte, igreja. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Versículo 19: não apagueis o espírito. Diga comigo: não apagueis o espírito. E igreja, eu acho que a mensagem hoje vai ser igual de Paulo, hein? Vai se prolongar até as meia-noite. Que bênção, hein? Quem gosta muito de ouvir a palavra de Deus? Está com pressa, igreja? Deus mandou entregar esse ensinamento para você se fortalecer na palavra. É para você entender que vir para a igreja não é só para assistir uma reunião e ir embora. É para você entender que não é só você vir para a igreja para receber uma oração e ir embora. Não. Mas Deus, Ele ensina a como viver uma vida cristã e uma vida firme com Ele, para que você esteja debaixo das bênçãos do Senhor. Se você estiver disposta a receber essa palavra na sua vida, igreja, quando você entrar no santuário, Deus vai aparecer para você. Deus vai aparecer para você. Você vai sentir a presença de Deus. Não apagueis o espírito. E como que você apaga o espírito? O espírito não está com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Como que você apaga o espírito? Como que o fogo se apaga? Você lembra da palavra quarta-feira? A igreja foi muito. Quem veio quarta-feira? Quem veio? Foi muito forte. Não falta quarta-feira, não, igreja. A palavra de Deus, ela vai se alinhando assim, olha. As 10 virgens eram da igreja, as 10 estavam com as suas lâmpadas acesas, mas 5 eram prudentes e saíram encontrar-se com o noivo com a lâmpada, com as vasilhas cheias de azeite. Diga glória a Deus. E as 5 nécias estavam com as lâmpadas acesas? Estavam. Mas as vasilhas? As vasilhas estavam vazias. As lâmpadas podem estar acesas, mas vai chegar uma hora que ela vai o quê? Ei, igreja? Vai chegar uma hora que ela vai apagar. E o que você vai precisar? Que as vasilhas estejam cheias do azeite. O azeite é o Espírito Santo. Quando o noivo chegou, as 5 prudentes estavam lá, cheios do fogo, porque as suas vasilhas estavam cheias. E as nécias? Estava se apagando o fogo. Cadê o azeite? Igreja, quando você vem quarta-feira, você enche a sua vasilha de azeite. Quando você vem domingo, você enche a sua vasilha de azeite. O seu fogo nunca vai se apagar. Diga comigo: não apagueis o espírito. Hoje você está saindo daqui com a sua vasilha cheia, transbordando de azeite. Diga glória a Deus.
desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Que palavra poderosa! Que ensinamento, igreja, porque o próprio Senhor, Ele sabe que nós temos bons exemplos e maus exemplos. Eu falava hoje pela manhã, quando eu comecei na obra com 14 anos, 15 anos, eu já dei esse exemplo aqui a respeito dessa palavra, quando ele disse: você quer fazer a obra, quer ser pastor? Eu falei: eu quero, é meu sonho. Você quer permanecer na obra? Eu falei: quero para sempre. Então o pastor me ensinou: na obra você vai ver muita coisa errada. Ele falou para mim há mais de 25 anos atrás. Você vai ver mau exemplo de bispos, você vai ver mau exemplo de pastores, você vai ver mau exemplo de obreiros. Pega tudo que for ruim, joga no lixo, porque na sua caminhada você vai ver também homens de Deus, na sua caminhada você vai ver também bons exemplos, e tudo que for de bom, você guarda dentro do seu coração. E de fato, igreja, eu acredito que se eu for colocar na balança, eu acho que eu vi maus testemunhos, tantos escândalos, tão maus exemplos de bispos, de pastores, de obreiros, mas não me pergunte, porque eu pego tudo e jogo no lixo. Mas nesses mais de 25 anos de ministério, eu vi também muito homem de Deus, bons exemplos, e é o que eu guardo no meu coração. É o que eu ensino para os pastores, é o que eu ensino para os obreiros, é o que eu ensino para a igreja, porque ele diz: julgai todas as coisas. Você não tem que aceitar nada que é errado, mas pega tudo que é ruim, negativo, joga fora e retenha tudo que é bom. Isso vai fortalecer muito a sua fé. Isso, igreja, fortaleceu a minha fé até hoje e vai continuar fortalecendo em nome de Jesus, porque isso vai fazer com que você permaneça firme até Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então ele diz: abstende-vos de toda forma do mal. Tudo que é ruim, tudo que é mal, saia de perto, abstende-vos. Se você vê que é algo que desagrada a quem, esteja longe, se afaste e se envolva com tudo aquilo que faz você crescer e se fortalecer em Cristo Jesus. Quem recebe essa palavra, igreja? Então glorifica a Deus bem forte com as suas palavras. Diga assim comigo: eu recebo em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza, igreja. Nós vamos.
és. Tu és glorioso. Receba o nosso louvor, meu Deus, a nossa adoração. E confirma dentro de nós essa palavra, para que ela fique gravada na tábua dos nossos corações, e que jamais venhamos esquecer deste ensinamento glorioso que o Senhor nos entregou hoje. Aleluias! Diga: Senhor Jesus, eu entrego a Ti o meu coração.